Começa agora. Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Povão eu sou, é dia de clássico. Visto a camisa e parto pra cima. Representante do morro, nos versos, na rima. Conforme a profecia. Olá, boa noite pra você, ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo pelo 104,5 FM ou também na internet pelo www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e vou com você até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com Rap Hood. Go! Diga, o rap é a voz do povo. Apita o juiz, segundo tempo, início. Honramos a nossa camisa, mostramos o serviço. E você pode participar pelas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioululante e também no Facebook Óbvio Ululante. Você pode mandar sua mensagem, sua sugestão, sua pergunta. Qualquer coisa, estamos aceitando a sua participação. E aqui na parceria do Óbvio Ululante com a rádio UFMG Educativa, mais uma vez o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Participando com a gente o TJ e também o Gino. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E também com a gente o jornalista Anderson Cunha. Anderson, valeu pela presença. Os trabalhos técnicos do programa sempre de Breno Rodrigues, coordenado por Judson Porto. E agora são 6 horas e 11 minutos. Estamos apenas começando. No programa de hoje vamos conferir um bate-papo com o ex-locutor esportivo Willy Gonzer. Tem matéria de Aline Azevedo sobre mulheres nos clubes, hat-trick, charge sonora, os times da capital e, é claro, os quadros produzidos pelo GFUT. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 15 de abril, que está só começando. Me chuta e foi, tiro certeiro, no ângulo não teve, toque de primeira, a gente traz o troféu, time de campeão, seleção. Bom, e a gente vai começar por um quadro que veio diretamente da Espanha com o Silvio, um quadro que até então tá estreando hoje, né, TJ? Pois é, Rafael, boa noite, querido ouvinte, um beijo no cérebro. Então, um quadro que parece que nós já temos um nome, né? Pois é, né? Fizemos uma eleição de última hora aí nessa tarde. Pois é, né? Uma enquete decidida aos 48. Uma disputa acirrada, né? Acirradíssima, por sinal. Bom, para explicar, é um quadro que vai trazer artigos acadêmicos, né? Exatamente, voltados para o futebol. Artigos, teses, livros e dissertações acadêmicas, para a gente enfatizar ainda mais o aspecto de divulgação científica do nosso Óbvio Ululante, Rafael. E aí ficou esse singelo nome aí de pelada acadêmica. E é isso aí, a gente já vai estrear essa pelada acadêmica diretamente da Espanha, né? Com o chefe, né? Com o chefe estreando. A pelada acadêmica internacional, claro. Não só por ter sido produzida no exterior, como ela é de uma tese do exatamente, exterior, né? como é um livro acadêmico aqui que a gente vai abordar agora. Então, vou começar. Sim, vamos lá, TJ. Então, o quadro, né, que a gente está inaugurando agora, ele foi organizado por um doutor em Sociologia e professor titular da Universidade de Valência, na Espanha. Chama-se Futebol Postnacional. Transformaciones sociales y culturales del deporte global en Europa y América Latina. Organizado por Ramon Lopes Goig. E a editora é a Antropos de Barcelona. O ano dele de publicação é 2009. E o livro baseia-se no fato de que, há menos de 10 séculos atrás, as interações sociais eram restritas, pois se desenvolviam em âmbitos e locais mais fechados. Não existia tanta interação. E a partir do século XVIII, com o aparecimento dos Estados-nações e seus respectivos desdobramentos, né, os meios de comunicação, a educação massiva, a mobilidade social, é que foi mudado esse cenário para uma visão mais coletiva e mais ampla da organização social. Segundo o Goig, o futebol ele entra nesse bojo como veículo de
de identidades coletivas e um núcleo de identidade nacional, um formador de identidade nacional. Ah, perdão, eu pulei uma linha aqui. Na verdade, ele entra como veículo de organização social, estimulador do sentimento de pertença comum entre os vários grupos sociais e, sim, um formador de identidades coletivas e um núcleo de identidade nacional. Todavia, nos últimos anos, entremeado pela modernidade e pelas mudanças de agência dos governos, agendas dos governos, essas cada vez mais amplas, o futebol não ficou alheio ao processo de globalização e do reordenamento da relação entre território e identidade. O futebol ele adquiriu dimensões que há convertido em fenômeno global. As competições de natureza transnacional, como a Champions League e o Mundial de Clubes, trazem uma separação institucional do futebol no que se refere ao Estado-nação e mostra a emergência de novas articulações identitárias. Dessa forma, o objetivo do livro é indagar até que ponto as tendências globais apontadas estão acontecendo em países europeus e na América Latina. O livro ele conta com artigos de alguns craques do futebol, alguns conhecidos por nós lá do GFUT, como o Pablo Alabás, o Arley Damo, Matt Anderson, Richard Giulianotti. O Pablo Alabás e o Giulianotti e o Damo estiveram até no evento, no simpósio internacional que nós fizemos no ano 2013, exatamente, e John Williams, entre outros. Cada um deles fala das transformações sociais e culturais que afetaram a realidade do futebol jogado em seus respectivos países. Está aí a dica de novo do livro. Só repete o nome pra gente. Chama-se Futebol Post-Nacional, Transformações Sociais e Culturais del Deporte Global em Europa e América Latina. Organizado... Como é que é? Essa sua... O espanhol, esse seu espanhol, né? O Joel que tá mandando. Speak like a crime. Speak like... Agora, só um pitaco nessa estreia do Pelada Acadêmica, acho que a descrição do que o livro trata fica muito evidente no caso do Brasil, no enorme contingente de pessoas, principalmente crianças e adolescentes, torcendo para Bayern, Real Madrid, Barcelona. Fenômeno que há um tempo atrás a gente não conseguia identificar, pelo menos com tanta força. Quer dizer, eu usei apenas um exemplo para mostrar essa mudança de cenário. Mais forte ainda global. Na Ásia, né? Hoje... A Ásia a Ásia é mais recente, mas com muita força, né? Isso lembra muito o trabalho do Adriano Cambará, que já esteve aqui também, que ele estuda o torcer misto em Maceió, que o torcer misto já era uma coisa mais comum, né? Em alguns Agora estados do Nordeste. Agora a gente tem que tomar cuidado que já tem gente torcendo só para clube europeu. Exatamente. O primeiro clube é o clube europeu, né? O primeiro clube já é o clube europeu, exato. Pessoal, 6 horas e 17 minutos. Agora a gente vai conferir uma matéria de Aline Azevedo. Futebol. Jogadoras, repórteres, torcedoras, não há como negar que elas estão aos poucos ganhando seu espaço no mundo do futebol. Mas colocar uma mulher para botar ordem nessa bagaça ainda parece ser algo surreal. Ainda são poucas as mulheres que exercem cargos na diretoria e na comissão técnica de um time de futebol. No Brasil, a primeira técnica de um time profissional foi Cláudia Malheiro. Após ter sido auxiliar técnica do Vasco da Gama do Acre em 1999, com quem foi campeã estadual naquele ano, Cláudia foi convidada para treinar o Andirá Esporte Clube em 2000. Ela conta que, apesar de sempre ter sido respeitada pelos jogadores, a resistência maior foi fora de campo. Dentro do time eu não tive problema algum, os jogadores sempre me respeitaram, me ouviram. Nós procuramos envolver a família deles também junto ao time para poder fazer com que eles rendessem mais também. Time bem carente, sem campo, sem nada, então nós conseguimos toda a estrutura para que eles treinassem bem e se sentissem valorizados. Fora do campo, que era mais difícil. Torcida adversária, muito massacre da imprensa, por ser mulher, né? O preconceito imperou nesse aspecto. Um exemplo recente de uma mulher como dirigente de um time do Brasil foi Patrícia Amorim. A ex-mandatária e atual vereadora do Flamengo teve uma gestão controversa, cujos problemas eram em sua maioria associados aos simples fatos de o Mengão ter uma mulher em sua direção. A ex-técnica do Andirá, Cláudia Malheiro, trouxe possíveis soluções para que essa desigualdade diminua.
Para enfrentar uma situação dessa, a pessoa tem que estar com muita vontade mesmo. Não dá para encarar sem estar bem obstinado, com vontade de fazer a diferença, né? Aqui, depois que eu apareci, nunca mais apareceu ninguém. Eu acho que também o futebol brasileiro tem muito ultrapassado, é dominado por velhos caciques, precisa de renovação nas federações. As federações têm presidentes com 30 anos de mandato. Isso é inaceitável. E isso tem que ser mudado para poder ter renovação em todos os aspectos. Agora eu jogo a bola para vocês, pessoal. Será que o problema está mesmo nas federações? Por que o futebol ainda é tão resistente em ter mulheres em sua diretoria e comissão técnica? Sou mais macho que muito homem. Aline Azevedo, para a Rádio FMG Educativa. Futebol. Tá, então a matéria de Aline Azevedo. E a gente tem que dar os parabéns pra Aline, que ela foi achar a Cláudia Malheiros, né, que falou na reportagem lá no Acre, né? Então, parabéns, né, pra Aline. Um jornalismo investigativo de primeira qualidade. Mostra bem o lugar ocupado pela mulher. Sim, exatamente. É uma coisa interessante, né, Gina? A primeira mulher, né, treinadora lá no Acre. É assim, acho que os estudos sobre participação feminina no futebol têm crescido muito ultimamente. E mostra justamente essa questão da importância da participação feminina, não só como torcedora, mas em outros espaços também. A CBF agora parece ter um projeto, já montou a seleção brasileira permanente, sim. Mas isso por um lado é bom, por outro... A gente já falou sobre isso. Tem aquela questão, a gente falou no outro programa, tem a questão da MP também, né? Que os clubes, todos os clubes terão que investirem no futebol feminino. A gente estava pensando aqui rapidamente, assim, que se alguém lembrava de uma mulher num grande clube brasileiro, né? De Série A ou B, assim, e de longe... Tem psicóloga, tem nutricionista. Geralmente é mais essa parte, né? Nutricionista, psicóloga. O Atlético tem a Adriana Branco, né? Que é diretora de marketing. Exatamente. Mas ainda é muito pouco. Exatamente. E se a gente for pensar bem, né? Que nem a Aline tinha colocado, né? Que esses mandatos sucessivos dos presidentes de federações, que eu até estava conversando aqui com o Gino e com o Anderson, que não são mandatos, são dinastias que eles vão montando lá. Acaba impedindo, né, da aproximação, que não é só no futebol. Se você pensar bem, em grandes empresas ou mesmo nos governos, a posição da mulher, ela também não tem muitas mulheres ocupando os altos cargos executivos. Não só no futebol. Então a gente vê o futebol reflexo dessa sociedade nossa que continua... Talvez um pouco mais potente por ser um universo ainda mais exatamente. 6 horas 22 minutos. Vamos seguindo. Hat-trick. Nosso artilheiro Anderson Cunha, o que você trouxe pra gente, Anderson? Pois é, Rafael, o TJ até falou aqui que o universo masculino impera aqui hoje, porque a Sara não tá. Pois é, exatamente. E como programa masculino hoje, né? E como a Sara não tá, a portuguesa tá ganhando o espaço do América também, porque o meu primeiro post é sobre a portuguesa de novo, mas o pessoal da portuguesa é hilário. Como eu falei na semana passada, com dívidas de 100 milhões, salários atrasados e rebaixado para a Série A2 do Paulista, é a pior fase da história da portuguesa. A fase é tão ruim que sua principal organizada, a Leões da Fabulosa, resolveu provocar o time após a terceira queda seguida, né? Caiu no Brasileiro, caiu 2 vezes caiu no Paulista. Então aí o que acontece? Na página do Facebook surgiu a seguinte proposta: visto a capacidade técnica invejável dos jogadores da Portuguesa, a Leões da Fabulosa vem através deste propor um desafio amistoso entre Portuguesa e Leões da Fabulosa. E aí, Portuguesa Oficial, tá aceito o desafio? Se o amistoso vai acontecer, eu não sei. Mas em 16 de maio, a Luz estreia na Série C contra o Londrina. Fazer um amistoso preparatório, né? Pois uma intertemporada. Junta. Vamos ver se a portuguesa não cai de novo, né? Pois pode cair pra Série D agora. E se continuar assim, daqui a pouco o Scratch do Pé de Cachorro volta a se juntar e vai convocar. Pode ser nossa primeira vitória. Olha aí, quem sabe, hein? O problema de aceitar esse desafio é o risco de perder. Pois é. Bom, o outro tema é o seguinte: o Atlético e o Real Madrid empataram ontem 0-0 em partida de ida das quartas de final da Champions, né? Uma reedição da final do ano passado que o Real venceu, né?
Mas de lá para cá, os colchoneiros, né, que são os atleticanos, né, da Espanha, eles vêm fazendo do Real um freguês, né? Foram 7 clássicos, 4 vitórias pro Atlético e 3 empates, incluindo o de ontem, né? Porque deu sangue e tudo, né? Deu sangue pra empatar. Mas isso foi só um pretexto, porque na verdade, quando eu estava passando no site da ESPN, eu vi uma frase, né, uma chamada, um título assim, ó: Simeone é pra casar e Ancelotti é amor de verão. O que é isso, né? Mas é fácil de entender, né? É pela fidelidade, né? O Diego Simeone é um cara fiel, né? Passional ali. Passional, é isso. E tá já há algum tempo no Atlético e realmente colecionando. Olha, ele já tem 5 títulos em 3 temporadas. E, além do espanhol, ele tem o vice-campeão da Champions, né? Que é um título grande, né? Especulado pelos 2 Manchesters, né, e pela Inter de Milão, ele renovou o contrato agora até 2020, então tá um cara super fiel. Por outro lado, o italiano Carlo Ancelotti, ele vem pulando de gigantes em gigantes na última temporada, né? Ficou 8 anos, é verdade, no Milan, mas depois ficou 2 anos no Chelsea, 2 temporadas, né, no Chelsea, e 2 no Paris Saint-Germain. E o que significa que também já está sendo sondado para ir para o Man City, né? E os trabalhos curtos dele não significam, ao contrário aqui no Brasil, né, resultados negativos, né? Ele tem um título na França, um título nacional na França e 3 na Inglaterra nessas temporadas que ele passou. Ele é o técnico ideal pro futebol brasileiro, né? Aquele que fica pouco tempo e ganha título. Pois é. Além de tudo, né, agora no Real Madrid ganhou o 10º título, né, da Champions, Copa do Rei, Supercopa Europeia, Mundial de Clubes. Então um cara vencedor, né? Eu acho que tomara que ele não vá pro Man City, né? Porque eu tenho uma simpatia pelo Manchester United, né? Então eu torço pra ele não ir. E eu acho que muito desse tempo do Simeone lá no Atlético deve também da identificação que ele já tinha como jogador. Como jogador, também, né? Bem verdade. Foi um grande jogador do Atlético de Madrid, né? Jogou por muitos anos lá. Verdade. E essa identificação já continuou como técnico. Quem sabe seguindo aí os passos de Sir Alex Ferguson, né? Que ficou 27 anos no Manchester. Muito tempo. Muito. Bom, e o último, eu tinha que trazer, né? Eu tinha que pôr a cartolagem aqui pra gente descer o pau, né? Não é verdade? Depois de 17 anos, veja você, à frente da FIFA, você estava falando em dinastia. Só não foi maior do que a do Avelange, né? Não, essa é imbatível. Mas ele vai chegar lá. O Blatter vai ter 3 adversários na próxima eleição da FIFA, né? Que está prevista para o dia 29 de maio. Ele acha que ele leva a eleição fácil, por isso ele não tem nem projeto de campanha, programa, não tem nada, sabe? E os outros candidatos, assim, tem uns mais fortes, outros mais fracos, né? Melhor do mundo em 2001, craque do Barcelona, Real Madrid e da Inter, né? O português Luís Figo é um deles, nunca foi dirigente, né, de futebol. Ele encerrou a carreira em 2009 e foi mexer com a sua fundação, revelando jovens talentos e tudo mais. Olha, veja você, a proposta do Figo é o seguinte, que abriu um debate sobre a estrutura da Copa, que é transformar o Mundial, ampliar para 48 seleções em 2 sedes, uma em cada continente. Ele deve ter se inspirado na Liga, se eu não me engano, americana de basquete, né, que tem... É isso mesmo, pode ser mesmo. Defende maior participação das federações e uma coisa que é unânime entre os candidatos é a tal da transparência das entidades. Todos querem isso. O segundo... o discurso é por isso que o Blatter não tá né? fazendo campanha, então. Pois é, não precisa. E outra coisa também, o Figo nunca foi dirigente, mas já quer sentar na janelinha. É verdade. É meio dúvida, né? Aliás, na janelinha não, ele quer sentar na cabine do comandante. Do piloto, é verdade. O outro é o príncipe Al-Hussein, né? Filho também o lendário rei Hussein da Jordânia. Por falar em dinastias. Que morou um tempão nos Estados Unidos, na Inglaterra, tomou gosto pelo esporte e quando voltou em 99 assumiu a Federação Jordaniana e hoje ele é vice-presidente da Confederação Asiática. Esse já está no meio dos esquemas. E a Confederação Asiática é uma confederação que nos últimos anos cresceu bastante. E reúne um número grande de países, né?
Então ele pode ter muito voto. E países com poderio econômico também. Exatamente. Não vai ser fácil ser comprado, né? Bom, ele quer a mesma coisa, quer rever os mecanismos de funcionamento da FIFA e transparência. Só que a plataforma dele não detalha como é que ele vai fazer isso, né? Então você já viu. Agora o adversário mais forte é o Michel Van Praag, que foi árbitro, foi juiz de futebol por 16 anos. Foi presidente da comissão de arbitragem da Holanda, foi dirigente do Ajax, em 98 ingressou na Federação Holandesa e foi eleito presidente em 2009 e está lá até hoje. Pretende aumentar o número, todos querem aumentar o número para ganhar voto, né? Isso é óbvio. Para 40 o número de participantes a partir de 2026. Quer atenção especial para as categorias de base, para a arbitragem. Poderia, a gente não sabe como é que está detalhado, mas poderia ser uma coisa ele já puxa pro lado dele, né? E defende o aumento de repasse de verba para as federações, lógico, para ganhar voto, e o aumento de prêmios por participação em Copa, e quer reduzir com despesas de marketing, né? Que é o que chupa mais dinheiro da FIFA, que não é pouco também o que a FIFA ganha. Sim. Bom, era isso que eu tinha pra hoje. Valeu, Anderson. Tem algum favorito entre esses candidatos? Não, o favorito é o Blatter, eu acho que o principal concorrente é o holandês, né? Sim. Apesar disso, da questão lá do... Acho que eu teria até uma simpatia pelo Figo, né? Mas queria aumentar para 46 seleções. 48. 48 continentes. Pois é, né? Meio maluco, né? Tá meio maluco essa... Porque ele pelo menos não é um cartola, né? Talvez seria umas ideias diferentes. Eu acho que um príncipe lá vai... Já tá acostumado com... Eu acho que ele não vai precisar de dinheiro, não. Pelo menos isso. Valeu, pessoal. 6h30. Vamos para o intervalo, mas é bem rápido. Já voltamos com Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, porque no futebol Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. A mulher hoje já garante seu espaço no mercado de trabalho, mas na atividade pública a mulher ainda é minoria. Vamos mudar isso? O PSB, um partido que trabalha com transparência, ética e diálogo, visando o interesse do cidadão, é o melhor espaço para isso. É assim que governamos nossas cidades, com diálogo, respeito à coisa pública e o compromisso de melhorar a vida de nossa gente. Venha para o PSB, mulher. Junte-se a nós, levante nossa bandeira e vamos construir alternativas para o Espírito Santo. Antes da eleição, Dilma e o PT anunciaram que os juros e o custo da energia tinham sido reduzidos no Brasil. Ouça. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia. Depois das eleições, o governo do PT aumentou os juros e a conta de luz, levando incerteza a quem produz e insegurança às famílias brasileiras. Os brasileiros merecem a verdade. PSDB, Propaganda Partidária, Lei 9.096/95. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta para mais um bloco de Óbvio Ululante aqui pela Rádio FMG Educativa. Fique com a gente no 104,5 FM. Estádios pelo mundo. Mais um quadro internacional, né? Também esse que veio lá, veio de mais perto esse, né? Veio da Argentina com a Marina. Da América Latina. Da América Latina. E que trouxe aí um estádio pra gente. O Gino vai fazer as honras. Vamos lá, Gino. Então, boa noite aos ouvintes do Óbvio, pessoal aqui da mesa. E legal que a Marina, nossa parceira de futebol, esteve em loco ontem, né? Sim, né? Esteve lá no jogo do Cruzeiro. Huracan e Cruzeiro. Exato. Secando. E ela traz, então, uma descrição do estádio Tomás Adolfo Ducó, onde o Cruzeiro confrontou-se ontem com o Huracan em Buenos Aires. Clube Atlético Huracan. Desde o ano de 1924, o Huracan alugava no bairro Parque Patrícios o terreno onde se localiza sua cancha, a cerca de 5 km do centro da capital federal. Em 1939, o clube adquiriu o terreno para a construção de um imponente estádio com capacidade para 106 mil pessoas, podendo abrigar atualmente apenas 48 mil. Em 7 de setembro de 1947, El Palácio, como também é conhecido, recebeu sua primeira partida, um Huracan Boca, que terminou em 4-3 para o time da casa. O palácio, no entanto, ainda estava em construção. 10 anos e alguns empréstimos do governo federal se passaram entre a compra do terreno e a partida inaugural com o estádio já pronto. Em 11 de novembro de 1949, o Huracan e o clube uruguaio Peñarol
disputaram um amistoso que batizava a construção com o nome do tenente-coronel do COR, dirigente do clube e idealizador do estádio. Em 2007, o estádio foi declarado como patrimônio histórico e de defesa estrutural da cidade de Buenos Aires. E uma última curiosidade, o estádio também aparece como cenário na gravação de alguns filmes desde os anos 1990. Pode ser visto mais recentemente em Um Segredo dos Seus Olhos, filme de Juan José Campanella, ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010, no qual eu faço aqui graves votos de que as pessoas assistam, porque é um filmaço. E essa cena em particular do estádio é uma cena muito impactante para quem gosta de futebol, arrepia mesmo. Se eu não me engano, é uma cena de plano contínuo. Isso, vem vem do alto, muito bacana. E o estádio realmente ele tem uma coisa histórica, assim. E é um estádio, deu pra ver pela TV ontem, um estádio bacana, né? Um bom estádio. Assim, a questão estrutural, estética, até menos, mas a questão do charme, justamente pelas questões históricas ligadas a ele ali, parece que são bem interessantes mesmo. Valeu, Gino. Então esse foi o Estádio. Valeu, Marina. Valeu, Gino. Valeu, Marina também, né? Hoje falando aí do Estádio Tomás Adolfo Ducó. Agora, 6h35. Sérgio Araújo que cobre primeiro, que deixa para Negrini, que vai para o ataque, que olha para Ailton, que abre para Ailton. Ailton chegou pela ponta esquerda, cruzou na cara do gol. Para Sérgio, dominou aqui, entrou, vai driblar, limpou, foi no fundo, cruzou, bateu, cabeçada, gol! E quem não se lembra de ouvir um gol narrado por Willy Gonzer? O locutor natural de Curitiba desfilou seus bordões por 55 anos, 30 deles aqui em BH, na rádio Itatiaia, narrando principalmente os jogos do Atlético. Além disso, o locutor tem no currículo 11 Copas do Mundo. Willy pendurou o microfone em 2009 e desde então vive em Alcobaça, na Bahia. Eu conversei com ele nessa semana sobre futebol mineiro, vida no interior baiano e muito mais. E para começar aqui a entrevista com o Willy Gonzer, ele vai começar falando sobre a relação entre o futebol e o rádio. Muito grande, né? O futebol deve muito ao rádio, como deve hoje à televisão. Mas nos primórdios dos grandes clubes, no começo de minha carreira, por exemplo, a televisão era absolutamente incipiente, nova, um veículo novo, novidade sim, mas com imagem ruim. Vejam, por exemplo, a Copa de 70, que foi transmitida pelo Brasil em preto e branco, né? Mais tarde é que a gente viu os jogos da Copa de 70 em cores, porque era uma transmissão da TV mexicana, que estava na nossa frente, e que para eles lá transmitiu em cores. E o que nós recebemos mais tarde no Brasil foi esse trabalho da televisão mexicana. Mas para o Brasil, a transmissão de 70 foi feita pela televisão em preto e branco. Então o rádio, antes disso, mandava de forma absoluta, né? A imposição quanto à torcida, Brasil afora, eu falo dos estados interior dos grandes, como Minas Gerais, por exemplo, como a Bahia quase toda, tal, manda-se, o que se fala lá é Vasco e Flamengo. Por quê? Porque a Rádio Nacional do Rio, nos anos pré-televisão, pelo menos televisão capacitada, tal, era ouvida em todo o país, era único, e transmitia só, evidentemente, os clássicos cariocas. Com isso impôs uma escuta permanente desse pessoal do interior de Minas, do interior da Bahia, Espírito Santo e outras regiões também, que se tornaram, hoje, por exemplo, em Alcobaça, onde vivo, há muito mais torcedores, infinitamente mais torcedores do Flamengo e do Vasco, do que Bahia e Vitória, por exemplo. Alguns nem conhecem, né? É capaz até que Atlético e Cruzeiro tenham mais torcedores lá, extremo sul da Bahia, do que os dois times de Salvador. Mas então o rádio antigamente eu andava, e eu me sinto orgulhoso de ter feito parte dessa vida do rádio muito eficiente em favor do futebol. Ô Willy, quais que foram assim para o senhor os momentos mais marcantes assim que o senhor passou no estádio? Bom, muitas partidas, o próprio clássico, né, que às vezes é aviltado, porque é disputado dentro do bojo de um campeonato mineiro que já devia ter acabado, né? Eu sou absolutamente contra os campeonatos regionais, regionais não, estaduais, coisa completamente superada, né? Só servem para estragar a qualidade de algumas equipes. Vejam agora o caso esta semana do Cruzeiro amanhã, do Atlético depois de amanhã,
prejudicados ambos pelo esforço que tiveram que fazer, que obviamente fala mais alto a rivalidade. Então o jogo não foi tão pegado, o de domingo passado, por causa da importância do que disputavam, que no íntimo os torcedores dos dois clubes estão nem aí para isso, né? Mas sim pela rivalidade. Isso em qualquer tipo de competição atlética o Cruzeiro vai aparecer. Conclusão, foram prejudicados os dois times, terão ambos desfalques para jogos por uma competição muitíssimo mais importante como é a Libertadores. Sim, o senhor falou que está morando em Alcobaça, né, nesses últimos anos, mas até para o torcedor, né, que tem saudade do senhor, o que o senhor anda fazendo em Alcobaça, descansando bastante? Tomando meu chopinho, caminhando na beira do mar, comendo meu peixinho, tal, vendo muita televisão, lendo um jornal, o único jornal que aparece lá, que é vendido lá e que é de Vitória, Espírito Santo, mas vendo principalmente muita televisão. Em outros horários, quando não tem nada de esporte, fica muito difícil, que quase sempre tem, vejo algum filme, alguma coisa. É uma vida de quem está aposentado. Afinal, trabalhei 55 anos nisso, né? Fiz 11 Copas do Mundo, tá na hora de dizer, não, para mim chega, agora eu vou descansar. E continua acompanhando o futebol mineiro? Sim, acompanhando sim. Acompanhando não só o futebol mineiro, principalmente o futebol mineiro, mas futebol do Brasil inteiro e do mundo inteiro e qualquer competição poliesportiva, como Copa do Mundo, como Jogos Olímpicos, tal, acompanhando dia e noite, quando isso existe, né? Eu sempre gostei de esporte, então sou feliz porque vivi 55 anos trabalhando, construí minha família com base nisso, fazendo uma coisa que eu gosto, né? Que é rádio, e dentro de um meio que eu gosto tanto quanto o rádio, que é o esporte, de forma geral. E o que o senhor está achando desses últimos anos, né, que Atlético e Cruzeiro tiveram muito sucesso, campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e desse atual momento também, né, das duas equipes? Bem, o sucesso maior foi no ano passado, né, com essa final doméstica de Copa do Brasil, que a gente ainda não tinha conseguido. Maior que isso, só se os dois conseguirem se encontrar numa final de Libertadores. É o máximo que poderiam conseguir como fazendo jogo de importância. É por isso que essa final da última Copa do Brasil foi o jogo mais importante que ambos já fizeram. Porque na sequência de um Campeonato Brasileiro já houve entre os dois clássicos importantes. Mas é parte de um todo, né? São aí 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. E na hora de um mata-mata, como é a Copa do Brasil, aí torna-se um jogo mais decisivo. Por isso o jogo que fizeram foi mais importante do que os que já tinham feito pelo brasileiro. Nem se fala, não há nenhuma comparação, apesar de tanta emoção que despertaram, os jogos válidos pelo estadual, que, repito, tem que acabar. Vila, é inegável que o senhor tem uma identificação muito grande com o Atlético, né? Quando o senhor vem aqui em BH, o senhor até falou dessa dificuldade de ir ao estádio, mas como que é encontrar os torcedores na rua? Sim, me dá sempre muito prazer. Eu, quando caminho pelo centro da cidade, venho aqui mais para ver médicos, sou diabético, né? Felizmente tudo controladinho, mas para isso tem que ver médicos frequentemente. E eu venho de 6 em 6 meses aqui para vê-los. E aí encontro muita gente na rua, não só amigos meus, que eu relembro, né? Como pessoas que eu não conhecia pessoalmente e que me abraçam nos shoppings, nas ruas, toda parte. Então isso sempre é gratificante. Mas evidentemente que se eu fosse para o estádio seria ainda um número muito maior, seria a massa toda, né? Acabaria não vendo propriamente o jogo, quem sabe até atrapalhasse. Essa é a visão que eu tenho da coisa, né? Mas eu acho que o ano passado foi o máximo em termos de conquistas do futebol de Minas Gerais, porque os dois conseguiram no mesmo ano uma coisa importante. Tá, então, a conversa que eu tive com o Willy Gonzer, né, ex-locutor esportivo, que tá lá, né, curtindo a cervejinha dele lá em Alcobaça, né, TJ? Na hora que ele falou isso, que ele tá curtindo o chopinho dele na praia, em Alcobaça, eu falei, já era ídolo pelo profissional que ele era, ele se tornou ainda mais agora. Merece, né, tá descansando, merece. Depois de 55 anos, né, com certeza um dos maiores locutores esportivos do Brasil. Acho que pro atleticano de uma certa geração é a principal referência afetiva, né? Que o atleticano tem para quem acompanha pelo rádio.
é a narração do Viligonzi, assim, sem dúvida. Particularmente, é o estilo de narração que eu gosto, porque gol é gol. Sim. Então, assim, não é outra coisa. Fantástico, é muito bom. O meu irmão brinca também que os narradores, geralmente ficam testando quem consegue gritar gol por mais tempo, né? É sempre assim, gol! Ele é só gol! E deixa o resto com a torcida. O pedaço da narração que a gente escutou foi da final da Comebol de 92. Eu tava falando. Né, no primeiro gol contra o Olímpia do Negrini, né, a narração do Viligonzi. Agora 6 horas 44 minutos, um rápido intervalo, já estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio não, Lulante, desliga não. porque no futebol Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Com Aécio e Anastasia, o PSDB fez muito por Minas e pelos mineiros. E o mais importante, fez com eficiência e respeito pelo dinheiro público. Crianças aos 6 anos na escola, o melhor ensino fundamental do Brasil. O ensino profissionalizante gratuito. O maior programa de atenção à saúde da mulher. Distribuição de remédios gratuitos. Saúde mais perto das pessoas. PSDB em Minas. Uma história de trabalho sério, com o compromisso de melhorar a sua vida. Você está ouvindo óbvio Lulante, porque no futebol Blá 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 blá. nada é tão óbvio assim. De volta com óbvio Ululante aqui na rádio UFMG Educativa, 6 horas 45 minutos, hora de conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Três a 1? Não acredito. Esses jogadores estão de sacanagem comigo. Vou ter que melhorar o ataque. Joel, vem aqui, meu filho. Joel? Professor Marcelo Oliveira, o Joel não veio pro campo, não. Esqueceu? Não veio? É mesmo. Me esqueci da nova novela do Cruzeiro. Cruzeiro Esporte Clube apresenta Barrados no Aeroporto. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Dizem que somos loucos da cabeça. Bom, e a gente começa falando do Cruzeiro, que foi derrotado ontem pelo Huracan lá na Argentina, e sem o Joel, né, que ficou pelo caminho no aeroporto. Que situação inusitada, né, do jogador. Só na Argentina, né, porque ele viajou pra Venezuela e pro coisa sem problema, né, e pra Bolívia. Ele é um jogador camaronês, vive há muitos anos no Brasil. Há 6 anos já aqui no Brasil. Pois é, e o pessoal agora vai ter que regularizar a situação para poder entrar na Argentina. Pois é. E o Cruzeiro jogou muito mal ontem, né? Péssimo, jogou péssimo. E tem uma situação muito difícil pro próximo jogo, eu avalio, né? Já que estão alegando que estavam cansados, eu acho que é meio difícil, em abril você já está cansado, né? Pode estar desentrosado, isso está mesmo. Mas eu acho que é uma situação difícil para o próximo jogo, porque vai vir depois do Clássico, né, no domingo, provavelmente, numa terça-feira de novo. O Universitário Sucre, né, que é o adversário, é no Mineirão, mas é um time que está na liderança. É o líder do grupo. É o líder do grupo. O empate não interessa ao Cruzeiro, porque certamente o Mineiros vai perder, né? E então acabou sendo uma situação, quer dizer, se empatasse ontem estava classificado, agora tem que ganhar de qualquer jeito de um time que vai vir fechado, garantir pelo menos um empate, eles se garantem, né? Se eles empatarem, eles garantem até a primeira colocação. Então realmente o Cruzeiro acabou complicando uma situação que era a situação na verdade está enrolada desde o início, 2 empates, empatou em casa, né? Já é uma situação que vem do início da competição. Mas é um grupo que a gente já conversou em outras oportunidades que não deveria ter tantas dificuldades pro Cruzeiro. Né? Fraco. Antes da Libertadores começar, os nossos comentários eram muito isso. O Cruzeiro tinha entrado num grupo que era muito baba, da mesma forma que a gente falava que o Atlas era a baba do grupo do Atlético. É impressionante, é assim, é futebol, né? Futebol.
Futebol é isso. E Libertadores é o tipo da competição, né? Exatamente. Essas diferenças acabam não acontecendo. Não acontecendo. É porque é a motivação dos jogadores, né? Uma curiosidade, nesse time da Universidade do Sucre, antes do jogo, né? Ontem, eles jogaram o campeonato lá, né? Colocaram um time júnior e mandaram 7 jogadores. Depois vocês olham isso pra você ver. Mandaram 7 jogadores. Com 10 minutos eles estavam perdendo de 2-0. No campeonato boliviano. Aí mandaram um dos caras sair machucado. Aí não tinha número suficiente pro time, então perderam o jogo. Tá maior rebu na Bolívia por conta disso. Eles abdicaram totalmente, né, do campeonato. Então você imagina esse time que vem pra cá jogar com o Cruzeiro. Produzir o WO, né? Aliás, o WO não, né? Produzir uma condição para o jogo não acontecer. Como disse o Anderson, o Cruzeiro define a sua classificação, né, na semana que vem contra o Universitário Sucre no Mineirão. Antes o clássico, né, do fim de semana, que ainda tá pegando essa questão aí de se vai ser no sábado ou no Cruzeiro. Já foi indeferido. O Cruzeiro fez o pedido no TJD, né, foi indeferido o pedido e agora o Cruzeiro vai fazer a tentativa no STJD para tentar mudar o jogo pro sábado. Se bem que o Cruzeiro ele não vai precisar viajar e o Atlético vai estar chegando uma viagem mais longa, que é uma viagem de 9 horas vinda do México, né? Eu até entendo a motivação do Cruzeiro, porque de fato, eu acho que não dá para colocar nessa conta, né, o mau desempenho. Não, sim. Mas essa questão da diferença de 2 dias, domingo e terça, para qualquer clube é ruim, né? Mas, enfim... É como o Anderson disse, né? Acho que tá voltando a jogar mais bola também. E uma coisa que eu comentei com o Gino hoje à tarde também, muito provavelmente os clubes, né, não se atentaram a essa questão do calendário. Não sei se porque eles achavam que estariam numa condição, primeiro, melhor na Libertadores. A responsabilidade da semifinal ser Atlético Cruzeiro foi do Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu o jogo. Foi isso que aconteceu. Exatamente. E aí eu tava falando, não sei se vocês pensaram que não seria uma semifinal entre Atlético e Cruzeiro e que estariam talvez numa situação melhor na Libertadores. Verdade. 6 horas e 51 minutos. E o Atlético que entra em campo hoje à noite, às 10 horas da noite, no estádio El Jalisco, em Guadalajara, e com 2 desfalques. O Marcos Rocha e também o Leonardo Silva foram cortados do jogo, foram vetados. Patrick e Ed Carlos serão substitutos e jogam hoje contra o Atlas. Já ficou preocupado aí? Patrick não! Com o Bob Esponja, né? E o Galo que precisa de vencer, né, lá no México. A vitória hoje é fundamental. Nossa, vencer ou vencer, ajo que ajar. Não tem como. O Atlético precisa dessas vitórias. Parece que o Atlas também vai estar desfalcado. De um Acho que 5 jogadores. O Atlas está na condição inversa do Sul, né? Porque eles estão priorizando o campeonato local, me parece. Mais do que a Libertadores. Porque a Libertadores para eles ficou já ficou complicado. E os times mexicanos têm um pouco diferente para eles, que eles têm a competição, a CONCACAF deles também. Se eles ganharem a Libertadores, eles não ganham a vaga para o Mundial, então acaba sendo é claro, uma competição importante, mas a relação diferente para eles. Mas um jogo difícil, né? De qualquer maneira, uma viagem longa. No México vai ser difícil, né, TJ? Exatamente, viagem longa, desfalque. O Marcos Rocha ele já viajou, né? Só na esperança, assim, de tentar jogar, mas depois que a gente vê a imagem dele saindo do avião ainda com 4 talas no tornozelo, pensei, é muito difícil dele jogar. É um desfalque importante. O Marcos Rocha ele fez uma boa partida no clássico, assim, apesar do Cruzeiro ter jogado muito nas costas do Marco Rocha. As principais jogadas do Cruzeiro foram ali, no lado direito da defesa do Atlético. Mas é um jogador que apoia muito bem o ataque. E aí a gente lê aqui Patrick. Acho que Ed Carlos é menos. Assim. Ed Carlos também. Nos jogos que o Leonardo Silva não jogou, ele foi bem. Não comprometeu. Não. Exatamente. Agora o Patrick, realmente, assim, acho que são 2 extremos. Né? O Marcos Rocha está numa fase muito boa. E além disso, o Patrick ainda tá distante. Não foi, né? Não foi. É como diria o irmão do Gino, né? O Patrick, quando ele é ruim, é péssimo. O Galo que deve ter hoje à noite Vitor, Patrick, Ed Carlos, Gemerson e Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan, Dátulo e Carlos Lucas Prato no ataque. E aí é uma coisa que anima. O Lucas Prato é um goleador. Ele tem um jogador de Libertadores. É um jogador de Libertadores. Aí nesse sentido, o ataque do Atlético está mais bem servido. Se o Atlético conseguir criar jogadas para o Lucas Prato finalizar, e conseguiu no clássico. Vamos ver se com o desfalque da lateral ele continua mantendo Guilherme. Alguém sabe se o Guilherme tá
O Guilherme estava relacionado. Tá relacionado. Fica no banco de reserva. Ele jogando, entrando, né, no segundo tempo, eu acho que... Ele fez um bom clássico também. Fez. 6 horas e 54 minutos, valeu pessoal, vamos para o intervalo, é bem rápido, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Que Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Um minuto. Você está ouvindo... Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. frase do dia. Bom, a frase de hoje é com Gino. Vamos lá, Gino. Então, Rafa, a frase de hoje, queria agradecer a sugestão da Marina e pela lembrança do Eduardo Galeano, que é o nosso autor da frase de hoje, mas também a própria frase que foi uma indicação do Anderson aqui. E Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio super sensível, humano, né? E que nos deixou nessa última segunda-feira, torcedor do Nacional de Montevidéu. Galeano tinha o sonho de também ser jogador de futebol na infância, como muitos outros meninos, né? E ele deixa uma vasta bibliografia, com destaque para algumas obras, como As Vias Abertas da América Latina, em que ele discute a questão política no nosso continente. O Futebol ao Sol e à Sombra, para quem gosta de futebol, é um livraço. E também o Livro dos Abraços, que é um livro bem bacana. A frase de hoje, meu espanhol não tem a fluência de Silvio e de TJ. Obrigado. Mas eu estava com eles que Galeano merece ser lido em espanhol, depois eu traduzo, né? Los hinchas somos inocentes. Inocentes incluso de las porquerias del profesionalismo, la compra y la venta de los hombres y las emociones. Traduzindo seria, nós os torcedores somos inocentes. Inocentes, inclusive, em relação às porcarias do profissionalismo, da compra e venda de homens e emoções. Esse é o sempre Galeano, assim, sendo lembrado aqui com a justa homenagem. Claro. Né? Justíssima. E tá aí a frase do dia. Valeu, Gino. Valeu pela frase, então, do Eduardo Galeano. E agora são 6 horas e 56 minutos. A gente também vai ficando por aqui. Antes, né, aqueles recados finais, agradecimentos, hoje abraços. Eu tenho um recado especial. Opa! Nós ganhamos um ouvinte na Bahia. Olha só, Ela hein? pediu pra mandar um beijo pra ela, Ângela Davi, na cidade de Mortugaba. Se alguém souber onde fica Mortugaba, ganha um prêmio aí. Fica no sul da Bahia ali, já bem pertinho de Minas Gerais. Mas deve ficar lá perto de Alcobaça também. Às vezes ela encontra o Vili por lá. Mas a Davi baianeira. Uma baianeira. Deixa eu mandar um beijo azul aí pra ela, nossa mais nova ouvinte do Óbvio. Olha, beijo azul? O Óbvio. Ela é cruzeirense. Ela pediu pra mandar um beijo azul. Um beijo azul. Então tá, né? Um beijo azul pra ela. Um beijo azul pra ela. Eu vou mandar um abraço pro pessoal todo do GFUT, em especial pro Adriano Cambará, que fez aniversário essa semana. Feliz aniversário pro Adriano. Sarinha, aqui, ó, só pra você não ficar achando ruim, a gente vai fazer o noticiário do América aqui, ó. O noticiário hoje, a América quer a volta de Gilson, e hoje à noite tem Ceará e Confiança. O vencedor pega o América na próxima fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhou de 2-0 do América pela Copa do Brasil Sub-17. Sarinha, mantemos aqui, o noticiário do América foi feito. Eu acho que essa notícia a Sara não ia querer não. Anderson, seus recados. Um beijo pra Raíssa, Cássio, pros ouvintes. Valeu, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Muito obrigado para você, ouvinte, que ficou desde as 6 horas da noite ligado com a gente. Voltamos na semana que vem, a partir das 6 horas aqui na rádio UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel. A gente se encontra aí pela programação da rádio UFMG. Já que no fim de semana tem clássico, a gente encerra com Caju e Castanha, Cruzeiro e Atlético. Olele calango lê, olele calango lá, olele calango lê, olele calango lá, olele calango lê, olele calango lá, olele calango lê, olele calango lá. Ô meu amigo Castanha, na truva ninguém me vence, o assunto é futebol e é bom que você vence. Não gosto de
time do Cruzeiro, que só entra pelo cano, hoje vai entrar no ferro do time atleticano. Olele calangulê, olele calangulá, olele calangulê, olele calangulá. Esse time do Cruzeiro tem as cores de marmota, as estrelas apagaram, o azul até desbota, e esse tal de celeste é pra esconder derrota. Torcedor atleticano, a maioria é ralé, é um tal de Zé Povinho que a gente não leva fé, mal vestido e imundo e ainda cheira chulé. Olele calangulê, olele calangulá, olele calangulê, olele calangulá. E esse time do Galo é frango fora da rinha, um capão desafinado que canta de manhãzinha, perdeu até